Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos aí ao Despertar Consciente de hoje. É um prazer estar aqui batendo um papo com vocês, fechando mais uma semana com os nossos encontros aqui matinais. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Deixa eu ver quem já está por aqui. Olá, Regina, bom dia. Ângela, sejam bem-vindas. Pessoal que estiver comigo ao vivo, por gentileza, me dê um feedback como é que está aí o meu áudio, como é que está a imagem, se está tudo legal aí para vocês. Olá, Sandra, seja bem-vinda. Começando aqui mais um encontro nas nossas manhãs. Quem caiu de paraquedas por aqui hoje, toda segunda e sexta, às 8 horas da manhã, estou aqui ao vivo, trazendo conteúdos, batendo um papo com vocês. Olá, Regina. Quanto tempo, Regina? Saudades. Beleza, prazer ter você aqui também. Nosso encontro. Regina, precisamos marcar uma live qualquer dia de novo, hein? Regina, fizemos uma live há um certo tempo atrás juntos. Vai ser um prazer aí bater um papo com você novamente. A Ângela falou que o áudio e imagem tá legal. Beleza, vamos tocando o barco aqui. Quem caiu de paraquedas aqui hoje, tá? Seja ao vivo ou seja na gravação, seja muito bem-vindo aqui ao Despertar Consciente. Despertar Consciente toda segunda e sexta às 8 horas da manhã. Estou aqui ao vivo, batendo um papo então com vocês. O tema de hoje é sobre as personalidades externas. Então, na segunda-feira passada, né, no nosso último Despertar Consciente, eu falei sobre as personalidades internas. Então, o assunto de hoje vai se casar perfeitamente com o tema da segunda. Se você não assistiu o encontro de segunda, pode continuar aqui, que eu sempre trago cada assunto de forma fragmentada, entendendo, né, a correria de cada um de vocês, que não dá tempo de poder acompanhar tudo de uma forma linear. Então eu busco sempre trazer de uma forma fragmentada onde vocês consigam acompanhar, ok? Claro que quem está assistindo os outros encontros vai fazer o melhor proveito, e se você não assistiu, dá para acompanhar, mas eu sugiro que você assista também depois a gravação do encontro anterior, que vai ajudar bastante, tá? A Regina falou que vamos marcar, estou mudando para Ipiabas. Serei vizinho do Dibiase, vamos combinar. Ah, que legal, já vamos chamar o Dr. Dibiase para fazer uma também. Tem muito tempo que eu não faço uma live com o Dr. Dibiase. Estou me organizando também. Eu mudei aqui recentemente também, então estou me adaptando, estou ajeitando algumas coisas aqui. Então estou voltando a minha agenda ao normal essa semana. Então vamos sim marcar, vai ser um prazer bater um papo juntos. Beleza. Bom, então, na semana passada eu falei sobre as personalidades internas e hoje eu vou falar sobre as personalidades externas e como que nós interagimos. Quem assistiu o encontro anterior já viu que é uma dificuldade danada já interagir com as próprias personalidades quando elas estão em desarmonia. Agora, imagina você interagir com outra pessoa que também tem um monte de personalidades e a confusão está armada, né? É só olhar como está o mundo lá fora e ver como que são essas personalidades interagindo e como que fica bagunçado e desorganizado o resultado externo, justamente por causa dessa desordem dessas personalidades interagindo. Um quer uma coisa, outro quer outra, e muda a personalidade. A mesma hora que você quer uma coisa, vem outra personalidade sua, puxa o tapete. Então vamos falar sobre tudo isso aqui hoje, complementando o encontro anterior. Quem não assistiu, vou fazer uma pequena introdução ao encontro anterior, que quem já assistiu vai reforçar a memória aí sobre o nosso assunto, e quem não conseguiu assistir vai poder conseguir acompanhar, beleza? Pequeno resuminho. Bom, as nossas personalidades, eu sempre uso uma analogia, né? Imagina você pegar, eu gosto muito dessas analogias de telefone, da tecnologia, que é o nosso melhor forma de entendermos com os exemplos que nós temos agora, né, na nossa época. Então você tem um telefone, todos os telefones vêm de fábrica o mesmo aparelho, com as mesmas configurações, e à medida que você vai usando, você adquire o seu aparelho, você vai personalizá-lo de acordo com o que você usa. Então, até falei no encontro anterior, um telefone, por exemplo, de um contador vai ser diferente de um telefone de um advogado, diferente de um telefone de uma criança. Pode ser o mesmo aparelho, vem de fábrica com a mesma base, com a mesma estrutura, mas você vai personalizá-lo de acordo com a sua utilização. Então,
Você vai colocar uma capinha diferente, você vai colocar aplicativos coerentes com o que você utiliza no aparelho. Então é uma forma de você individualizá-lo. Nós seres humanos, nós somos todos iguais, viemos da mesma fonte. Isso aqui é um outro assunto também que dá uma live especial só para esse assunto, mas eu já vou partir desse pressuposto aqui, depois eu posso trazer um despertar consciente explorando melhor sobre isso, tá? Mas só para não mudar muito o assunto do tema que é o foco do nosso encontro aqui hoje. Então nós viemos da mesma fonte, com a mesma base. O que nos individualiza de outros seres humanos é o que são as nossas personalidades, é o que vai nos rotular, o que vai nos identificar. Então nós temos várias personalidades, ok? E essas personalidades vão interagindo com o mundo externo e até entre elas mesmas. Sabe quando você está ali em silêncio, sozinho, você com você, silêncio que eu falo do mundo externo, né? Mas você com você, e dificilmente vai ter um silêncio, a não ser que você esteja muito bem habituado e praticando bastante meditação, mas fora isso, normalmente tem muito ruído interno. Quem que está falando nesses ruídos internos? As personalidades. Então essas personalidades, elas vão nascendo em momentos específicos da vida. Eu trouxe até um encontro no Despertar Consciente, depois eu vou trazer outro explorando como que essas personalidades vão nascendo, mas de certa forma, de forma resumida, toda vez que você tem um impacto emocional muito forte em algum momento da sua vida, toda vez que você fica preso em dilemas, então você começa a fragmentar as suas personalidades. Então são formas de nascendo personalidades que vão complementando e fazendo parte de você, tá? Que é o famoso ego. Então, o ego é quem te individualiza. Então, você tem a sua essência ela é divina, porque nós fazemos parte de uma mesma fonte. Então, você tem a sua essência e você vai ter várias personalidades, ou você pode dar o nome de ego. Aqui eu estou trazendo vários nomes, tá? De como que é abordado dependendo da linha de estudo, tá? Então, eu estou trazendo sempre numa linguagem aqui arroz com feijão, porque existem vários termos técnicos para isso. Não é o foco desse encontro, trazendo uma linguagem bem palpável e bem arroz com feijão para que você tenha esse entendimento, para que você se autoconheça, para que você transforme tudo isso em resultado prático na sua vida, tá? Então, caso eu traga algum termo que dentro da sua linha de estudo, olha, eu conheci isso como outro nome, estão falando em sinônimos, eu busco sempre trazer de vários nomes que são próximos para que todos consigam entender, ok? Então, nós temos a nossa essência é igual a todas as outras e vem da mesma fonte, então estaríamos sozinhos no universo novamente. Então o que vai nos diferenciar e fazer com que interagimos com outras consciências e agregamos complexibilidade, tanto na nossa consciência individual como na consciência coletiva, são os nossos egos. Então normalmente a pessoa tem uma ideia de que ego é algo ruim, né? Não, o ego é o que te diferencia de outros egos, de outras essências, tá? de outros seres humanos, de outras centelhas divinas, também é outro nome que se dá, ok? Então, o ego é quem vai te individualizar. Então, o ego ele não é nem bom nem ruim, ele simplesmente é. Então, ele é o que, igual você tem um telefone, você tem vários aplicativos. Ele não é bom nem ruim, ele tem a sua funcionalidade, né? Então, vai do uso de cada uma delas. Então, podemos dizer, entre aspas, que um ego é ruim quando ele nasce com uma base embasada na dor e no sofrimento. Por exemplo, um ego vingativo, normalmente, ele é fundamentado com um histórico de raiva, de rancor, de ressentimento. Então, ele pode trazer atitudes ruins e podemos chamar que seria um ego negativo. Agora, existem egos fortes também. Então, o ego é a personalidade que nasceu. Esse ego, ele tem dois lados da moeda. Ele vai ter o lado que se expressa e o lado que não se expressa, o reprimido. O reprimido vai virar uma sombra psicológica que também eu vou trazer muito conteúdo para vocês aqui no decorrer dos nossos encontros também, tá? Então, ego e sombra são lados opostos da mesma moeda. O ego é a parte que se expressa e a sombra é o ego reprimido. Então nós temos vários egos, várias personalidades, várias sombras nascendo e interagindo ao mesmo tempo. Quando essas personalidades vão nascendo, algumas você vai utilizá-la para poder interagir com o mundo externo e outras você talvez vai ter vergonha, vai ter medo, vai ter culpa, ou talvez um terceiro vai reprimir essa sua personalidade.
E isso tudo vai sendo jogado para debaixo do tapete. Como não existe lixeira cósmica, tudo isso está aí dentro. Ok? A mesma coisa que você tentar represar um rio. Pode funcionar por um tempo, mas à medida que ele vai sendo represado, a pressão vai aumentando tanto que em algum momento ela vai encontrar uma brecha para poder vazar. E isso acontece com as personalidades, elas podem ser reprimidas até por anos, mas no momento de lapso da parte consciente adormecer, ela vem à tona e é onde encontramos atos falhos, aonde vem aquela famosa ressaca moral, vem todos aqueles comportamentos aonde até a própria pessoa se auto-rejeita. Tá? Então, trazendo um pouquinho aqui dessas explicações, essas personalidades, outro exemplo que eu costumo trazer é de um ônibus. Nós temos um veículo com apenas um volante e com vários motoristas ali. Imagina uma situação onde tenhamos vários motoristas tentando dirigir aquele ônibus. Cada um querendo ir para um lugar ou fazer alguma coisa diferente com aquele ônibus. Quem olha de fora vai ver uma bagunça. O ônibus vai dar ré, vai subir no meio-fio, vai bater no poste, vai com a porta aberta, vai a 200 km por hora, vai a 20 km por hora. Então, olha a confusão que vai estar armada ali com aquele ônibus que vai ter ali um volante para vários motoristas ali querendo dirigir. Nessa analogia que eu costumo utilizar para explicar como que acontece no nosso corpo físico. Então é um corpo físico que responde a escolhas que vai editar os eventos no qual você vai vivenciar. É o que eu sempre falo aqui. Tudo que você faz ou deixa de fazer vai passar pela natureza das suas escolhas. As suas escolhas estão embasadas em mecanismos internos de razão e de emoção, que, por sua vez, vão estar dentro das personalidades, ou moldando essas personalidades, tá? É o que dá forma. Então, cada personalidade vai ter o seu mecanismo interno ali de razão e de emoção, que vai fazer escolhas. Essas escolhas vai te conduzir à próxima fatia do tempo que você vai vivenciar. Então, tudo que você fez ou deixou de fazer um dia na sua vida passou pelas suas escolhas. E quem está escolhendo? Voltamos no exemplo do ônibus. Não existe apenas uma personalidade aí dentro de você escolhendo. Se fosse assim, todos os problemas estariam resolvidos, porque todo mundo quer saúde, quer prosperidade, quer um relacionamento perfeito, quer prosperidade financeira, quer prosperidade profissional. Todos têm os seus objetivos muito bem definidos racionalmente. O problema se dá quando nasce um dilema, nasce um problema. E onde está esse dilema? Com uma personalidade que não quer essa realidade ou quer uma realidade totalmente contrária ou divergente dessa que a parte racional está escolhendo. E muitas das vezes a pessoa não para pensar nisso porque o óbvio é óbvio para a personalidade racional que está dirigindo o corpo físico. E as outras personalidades? É óbvio para essa pessoa, por exemplo, que quer prosperidade financeira. E aquela personalidade, talvez, que tem culpa e medo de inferiorizar o irmão prosperando. Ou que esse resultado financeiro vai levar ela a uma consequência que uma parte dela vai se sentir culpada, ou medo de encarar, ou medo do novo, ou com inferioridade, ou com frustração, seja qual for o embasamento dela que não quer essa realidade. Essa personalidade vai sabotar esse resultado. Então ela vai ficar ali assistindo de camarote a parte racional fazer tudo o que poderia fazer para poder ter uma prosperidade financeira, e quando ela está próximo de alcançar, ela vai lá e sabota. Isso se aplica a qualquer meta, qualquer desejo, qualquer área da vida. Estou trazendo aqui um exemplo do profissional, mas eu busco sempre mesclar aqui os exemplos, né? Uma personalidade quer ter um corpo ok, só que talvez uma personalidade de 8 anos de idade ali se culpou por a mãe ter ficado com estrias quando ela engravidou, e agora ela não se sente confortável em ficar com o corpão enquanto a mãe teve estrias quando teve a gravidez dela. Essa culpa pode ser uma culpa de uma das personalidades que vai sabotar aquele corpo físico e aquele objetivo daquela parte racional que está buscando ficar satisfeita com o corpo físico dela. Então são dilemas inconscientes que vão rodando, e muitas das vezes a pessoa, por não saber que isso existe ou por focar no óbvio, e muitas das vezes esses diálogos internos, eles são muito absurdos para essa parte racional, que ela nem para observar. Por exemplo, a pessoa talvez racionalmente, principalmente essa que está focada em ter o corpo ok, ela
talvez não faça sentido nenhum para essa personalidade o impacto que a estria da mãe teve com o corpo dela. Só que não estamos falando dessa personalidade, porque essa é o óbvio. Estamos falando daquela personalidade daquela criança de 8 anos que talvez ouviu um comentário com a mãe lá, ali registrou uma culpa, gerou um dilema, como essa parte racionalmente, por outro lado, fala assim, isso aqui não faz sentido, já gerou um dilema. Uma parte acredita que faz sentido, a outra não faz sentido, se apega à parte que não faz sentido e que é o óbvio e joga concreto na outra, que vai virar uma sombra, vai ficar ali anos sabotando todo o processo dela de emagrecimento. Então, isso aqui é apenas um exemplo, não quer dizer que toda pessoa que tem dificuldade de emagrecer é porque a mãe teve estrias na gravidez, tá? Estou trazendo um exemplo de uma situação que é muito comum, tá? Apesar de não ser uma unanimidade, uma exclusividade, mas é muito comum. Por isso que eu busco sempre trazer esses tipos de exemplos, que é o que eu percebo com muita frequência nos atendimentos individuais, nos alunos, nos clientes que eu conduzo e nas análises que vão sendo feitas nesses anos de experiência. Então, é importante a pessoa entender esse jogo, porque senão ela foca apenas no óbvio. Então, as personalidades são os nossos registros internos que vão interagir. Então, nós temos personalidades, por exemplo, o Henrique, que está aqui dando essa aula. A personalidade é do professor e do terapeuta que está ministrando. Não é a personalidade do Henrique pai, ou do Henrique filho, ou do Henrique que interage com os amigos no final de semana. A personalidade coerente para essa live é a personalidade do Henrique. Assim como o mais apropriado para o futebol do final de semana não seja o Henrique terapeuta, seja o Henrique que interage com os amigos. Então, são algumas personalidades que nós observamos de forma mais prática no dia a dia. E as outras personalidades? Porque nós temos milhares. Tá? E toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Quem já me acompanha aqui, é uma das frases que eu costumo trazer. Então eu estou buscando trazer para vocês a consciência, por isso, o despertar consciente destas personalidades. Muita gente tem dificuldade até de observar essa personalidade que mais se alterna no dia a dia, quanto mais as reprimidas. Então, por isso, a proposta dos nossos encontros aqui, você tomar consciência do que está por trás da natureza das suas escolhas e, consequentemente, o seu resultado ou a falta dele. Então, aqui, enxuguei o assunto resumido da primeira parte que vai emaranhar com o nosso encontro de hoje, tá? Então, até aqui todo mundo está conseguindo me acompanhar? Busquei trazer até, falei um pouco rápido, só para ganhar tempo, para poder também não ficar muito repetitivo, tá? Mas se deu para o pessoal acompanhar, se está dando para entender, vamos dando feedback aqui, por gentileza, para eu interagir com vocês e saber se o assunto está fluindo legal, ok? Antes de ir pulando para próximos temas. Bom, então falei das nossas personalidades internas e como que isso já dá algum choque, né? Então, por exemplo, você tem uma personalidade ali que quer emagrecer e tem uma outra que é contrária. Trouxe um exemplo simplificado aqui. Agora, imagina você que tem várias personalidades interagindo com uma outra pessoa que também está no mesmo jogo, que também está que tem várias personalidades, também está se alternando e ali começa um choque de personalidades, né? A Ângela falou que está fluindo legal. Beleza, gratidão, Ângela, aí pelo feedback. Então, se já é complicado você interagir com você mesmo, a Jane também falou que está ok, beleza. Pessoal, vocês vão dando feedback aí que eu vou ajustando. Então, se já é um problema quando você tem dificuldade em interagir com as suas próprias personalidades, imagina com as personalidades externas. Quem aqui, já deixa no comentário aqui, quem aqui tem um relacionamento, seja com o pai, com a mãe, com o maridão, com a esposa, com os filhos, ao mesmo tempo que a pessoa está de um jeito, daí a pouco ela virou a chave, ela tem um comportamento totalmente diferente, né? Então, por que isso acontece? Uma pessoa te fala uma coisa, faz um alinhamento com você, faz um acordo, chega a uma conclusão, olha, eu identifiquei que a gente precisa melhorar nisso e nisso, daí 10 minutos ela está fazendo tudo diferente. Ela te faz uma promessa, promete uma coisa para você e não consegue cumprir, não consegue agir coerentemente com aquilo que ela se comprometeu num acordo, numa conversa, num diálogo. Por que isso acontece? Personalidades, são personalidades diferentes. E essas personalidades, elas vão ter gatilhos que vão ser acionadas, tá?
E muitas das vezes as pessoas buscam esperar o outro mudar. Só que o nosso universo ele é paradoxal e os relacionamentos também, e você também, tá? Tudo muda quando muda alguma coisa dentro de você. E a maioria das pessoas estão esperando uma mudança externa acontecer para que as coisas mudem. E é por isso que tudo continua do mesmo jeito. Quando falamos de você com você mesmo, já deu para ver, e esse é sempre o meu foco, tá? Você com você mesmo, até quando tem um terceiro na jogada. Por quê? Ah, Henrique, mas se eu tenho um monte de personalidades, o outro também, como é que eu vou interagir com tudo isso? Então não está sob meu controle. Está sim. Só não está sob o seu controle porque você não tem consciência disso e não entende as regras do jogo. Porque quando você entende, você começa a jogar o jogo. Imagina quando você vai jogar um videogame, você pega a manete e você não sabe as regras do videogame, qual que é o objetivo ali do jogo, você deixa a manete em cima da mesa. Rapidinho, game over. Ou vai ficar aquele jogo chato, você vai ficar andando com o avatar para lá e para cá e vai saber o que vai ter que fazer. Muitas pessoas passam a vida dessa forma. Quando você entende essas regras do jogo, começa a fazer mais sentido e fica até prazeroso jogar o jogo, tá? Então, uma das regras interessantes de você entender é as regras do inconsciente, sobre que existem personalidades e como que elas vão se alternando, como que elas nascem, como que elas são interrompidas, como que elas são integradas e como que você interage com a personalidade de outra pessoa também. Você já sabendo disso, você já está anos-luz, tá? Lá na frente de muitas outras pessoas que estão apenas reagindo a eventos e a estímulos. Então a pessoa fala assim, aí, então como é que eu vou lidar com isso? Se é uma confusão, se eu não estou conseguindo lidar nem com a minha personalidade, como é que eu vou interagir com a do outro? Muito pelo contrário, é justamente pelo outro ter várias personalidades que fica mais fácil. É difícil porque você não sabe disso. Quando você começa a saber, vai ficando mais fácil. Que se a pessoa tivesse apenas uma personalidade, vamos supor que a pessoa tem uma personalidade agressiva e essa fosse a única e exclusiva personalidade dessa pessoa. Essa personalidade agressiva, ela ia ser coerente com a sua personalidade que já sofreu ameaças lá atrás. Então vocês vão emaranhar e ressoar e vivenciar na matéria o mesmo evento. É como se a personalidade agressiva está procurando alguém para ser agressivo. Você tem traumas, por exemplo, com agressividade, o seu inconsciente vai procurar alguém agressiva para que você reviva os traumas do passado. Então ali vocês vão emaranhar e vivenciar o mesmo evento e as lacunas vão se preenchendo. Por isso que muitas pessoas mudam de relacionamento, mudam de emprego, mudam de cidade, muda até de país e acaba encontrando pessoas parecidas com aquela que ela buscou sair do vínculo anteriormente, ou de pessoas que fizeram ela acessar dor e sofrimento lá no passado. Por que isso acontece? Porque existe uma ressonância inconsciente onde você vai emaranhar com pessoas que têm o mesmo perfil daquele condizente com o seu que está ali, muitas das vezes, até reprimido, tá? Então, racionalmente, a pessoa que é o príncipe encantado, ela tem um monte de trauma ali com um pai autoritário, agressivo, ela vai ressoar com uma pessoa que tem uma personalidade agressiva. E por que eu falei que é mais fácil interagir com quem tem muitas personalidades do que se não existisse? Imagina você estar num relacionamento onde a pessoa tem a única e exclusiva personalidade agressiva, essa pessoa não ia mudar nunca. Ela ia ser sempre agressiva com você. Como tem várias personalidades, essa pessoa que é agressiva, ela também tem uma personalidade que vai abominar a agressividade, por isso que muitas das vezes talvez ela se culpa em ser agressiva com você. Ela vai ter uma personalidade doce, meiga, amigável, carinhosa. Todas essas personalidades estão ali. Talvez ela só age com você com agressividade porque você tem um conteúdo que está ressoando com ela. Quando você resolve internamente as suas personalidades, não faz mais sentido você ressoar com a pessoa que tem esse comportamento. Então, de duas uma, ou ela sai do seu vínculo e você começa a emaranhar com outras pessoas condizentes com o seu novo estado de consciência, ou essa pessoa, se ela tem outras personalidades ali, ela vai começar a expressar com você outra personalidade. Então, a mesma pessoa que tem a personalidade agressiva, ela também pode ter uma personalidade meiga e amigável. E aí é onde ela vai conseguir ressoar com você, porque não faz sentido. Se ela não resolve internamente,
ela pode até continuar os mesmos conflitos dela, só que agora ela vai ter que ressoar com outras pessoas. Então ela muda o comportamento com você e expressa essa agressividade com outras pessoas condizentes com esse estado de consciência dela. E muitas das vezes essa pessoa talvez nem parou para perceber as agressividades dela, porque está tão cômodo e tão condicionado essa ressonância com você, que ela nem percebe tudo isso. Então quando você muda em você, por isso que muitas pessoas quando saem de um processo terapêutico falam assim: Henrique, estranho, eu estou trabalhando em mim, a outra pessoa nem sabe que eu faço terapia, nem sabe que eu trabalhei ela na terapia com você e ela mudou o comportamento comigo. Por que que isso acontece? Porque não faz mais sentido para você vivenciar esse comportamento, porque você resolveu internamente as suas personalidades que estavam fazendo questão inconsciente de ressoar e reviver esses problemas. Ou, muitas das vezes, essa personalidade é até um pedido de socorro. Por isso que muitas pedido de socorro, que eu falo dessa personalidade interna que está reprimida, que a forma que ela tem de te mandar um sinal e um aviso para a parte racional é te enviando um problema, ou criando uma situação para te mostrar que ficou algo mal resolvido no ano passado. Por exemplo, tem uma criança interior aí dentro, por isso que várias terapias ou várias linhas terapêuticas vai trazer sempre o resgate da criança interior ferida, porque a maioria das personalidades reprimidas estão lá naquele período, tá? Ah, Henrique, mas tem como reprimir também alguma coisa de semana passada? Tem. Mas as questões só são reprimidas quando nascem dilemas. Nascem dilemas quando você não elabora o evento no qual você vivenciou de uma forma equilibrada. E um adulto, ele tem mais informações para avaliar uma situação do que uma criança. Então, uma situação que talvez você vivenciou, uma situação nova, tá? Porque quando você está revivenciando apenas padrões automatizados, ali dificilmente a pessoa consegue sair daquele ciclo vicioso, tá? Quando é uma situação nova que você vivencia, normalmente a maioria das pessoas conseguem elaborar, porque ela tem mais dados e capacidade para avaliar uma informação, seja pela sua parte intelectual, pelo seu estudo, pela sua parte lógica, racional, ou por ser um adulto maduro, já pelas experiências que vivenciou. Então, quando você vivencia um fato novo, já como adulto, você tem mais habilidade para poder sair daquela situação, elaborar e não gera um dilema. Então aquilo dificilmente vira uma questão reprimida. Mas caso aconteça, pode sim gerar dilemas recentes. Só que por que a maioria está lá na infância, na primeira e na segunda infância? Porque uma criança e um adolescente ele tem menos dados para avaliar uma situação. E a maioria das situações que ele passa e vivencia ali, ele não consegue elaborar, vai virando dilemas, vão virando personalidades, uma ganhando no grito, outra interagindo, outra reprimindo, e vai virando aquela bola de neve, e você vai condicionando comportamentos e situações aonde você vai vivenciando. Então, por isso que eu disse que muitas das vezes é como se fosse um pedido de socorro, um pedido de alerta de uma personalidade sua. Então, talvez tenha uma criança sua interior que sofreu, talvez, uma violência, um abuso lá com 8, 9 anos, e aquilo ficou reprimido, aquela dor, e ela vai projetar essa situação com qualquer situação onde ela interpretar, onde ela se sentir abusada, e ela vai projetar isso como um incômodo. Então é como se fosse um pedido de socorro dela mandando para sua parte racional. Tá vendo que essa situação agora me incomodou? É porque tem uma situação lá atrás que foi vivenciada e que gerou dor e sofrimento, eu estou sofrendo aqui dentro, como é que nós vamos resolver tudo isso? E se a pessoa não elabora e não olha para isso, na maioria das vezes não olha, ela joga concreto ou busca uma ocupação externa ou vai terceirizar a responsabilidade, independente se faz sentido ou não, tá? Que muitas pessoas, quando entendem essa questão da autorresponsabilidade, de olhar para dentro, muitas das vezes ela não avalia que tem questões que é responsabilidade de um terceiro, né? E aí ela fica chamando a responsabilidade para si como culpa. Tá? Aqui também é desequilíbrio. Não é você negar a sua parte que te cabe e também não é ser condizente com o erro do outro. Tem vezes tem uma pessoa que está precisando de um limite ali, aonde ela está sendo invasiva ou gerando um desequilíbrio em você, e muitas das vezes você deixa de falar, não, mas tudo é comigo, o que não deixa de ser, tá? Claro que para incomodar é em você. Aqui existe uma linha do meio. É importante você estar com essas duas questões muito bem equilibradas dentro de você, tanto a parte que te cabe, tanto a parte onde que você precisa se impor a um terceiro, tá? Então, pessoal que está aqui comigo ao vivo, está conseguindo acompanhar? Está dando para entender? Tá confuso? Ou
Tá ficando alguma janelinha aí que você gostaria que eu explorasse? Vão deixando aqui nos comentários. Quem estiver assistindo comigo na gravação, pode deixar também nos comentários que eu vou acompanhando, porque é o feedback de vocês que vai me direcionando qual assunto que já foi bem explicado, que eu posso pular para o próximo tema, ou aquele que talvez mereça descer no detalhe e explorar por um outro ângulo. Eu sempre vou voltando a assuntos aqui, mesmo que vocês entenderam, à medida que ele vai voltando talvez por um outro ângulo diferente, é assim que nós vamos reforçando o aprendizado. Todo assunto que é novo, dificilmente a pessoa vai absorver e entender ele no primeiro contato, tá, pessoal? Então, principalmente quem está tendo o primeiro contato com esses conteúdos aqui, isso que eu vou sempre trazendo em outros encontros, analisando com um exemplo diferente ou de outra forma, tá? Para poder reforçar o entendimento de vocês, tá? Então, como que você vai interagir com a personalidade de um terceiro? Quando você começa a saber que existem personalidades, você já está passos largos lá na frente. Então você vai saber que aquele comportamento que um terceiro está manifestando com você, ele também existe um gatilho para aquela pessoa, para que ele haja com você dessa forma. Da mesma forma que é para com você, é para com o outro. Você entendendo desses mecanismos, você consegue romper as projeções, resolver em você e interagir com a personalidade de um terceiro. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa sofreu vários eventos na sua infância com alguém que era autoritário. Então vamos supor que o pai ou a mãe dessa pessoa era mandão, era autoritário, que tinha muitas imposições e foi gerando traumas nessa pessoa. Então, no ponto de vista dela, ela pode ter gerado personalidades com raiva e agressividade para se defender de pessoas que é autoritária. Então, é uma forma que ela entendeu de se defender dessas pessoas que a magoaram ou que foram agressivas ou que gerou algum determinado comportamento. Estou fazendo um exemplo aqui que é muito corriqueiro no dia a dia, só para vocês entenderem até onde vai, tá? E aí vocês vão pegando a narrativa do exemplo e aplicando em outras áreas que fizerem sentido para vocês, tá? Então essa pessoa sofreu com uma pessoa com autoridade. Então essa pessoa tem uma personalidade ali que vai buscar se defender com qualquer gatilho que ela entender como uma ameaça, uma ordem, um autoritarismo, porque vai remeter ela àqueles traumas. E aí você tá ali com essa pessoa interagindo, e aí você fala com ela assim: fulano, me dá essa caneta. Esse me dar essa caneta ou pega essa caneta para essa pessoa, por mais que você não tenha a intenção de falar de forma autoritária, de forma agressiva ou de dar uma ordem nela, é apenas uma solicitação. Mas as palavras que você utilizou para poder fazer uma solicitação a essa pessoa para pegar uma caneta, talvez vai ativar inconscientemente nela os traumas aonde ela recebia a ordem com quem realmente tinha a intenção de ser agressiva com ela. Ou mesmo que não tinha intenção, mas acabava sendo assim com ela e foi gerando os traumas. Então aquela pessoa vai te dar uma má resposta ali na hora. Ou vai dar uma de esquecida e nem vai te entregar a caneta, vai falar que esqueceu, porque ela entendeu que aquilo era uma ordem, você estava mandando nela. Ou ela não vai te entregar, vai dar uma de esquecida, ou realmente o inconsciente dela vai até apagar a parte que você solicitou e ela vai fazer uma outra ocupação para ela não dar o braço a torcer e te entregar essa caneta. Ou ela vai te dar uma má resposta: pega aí, você é folgado, levanta e pega você. Ela vai te dar uma resposta dessa porque ela está acionando essa personalidade que entendeu aquilo como uma ordem, uma agressividade, remeteu naquele momento e é a forma que ela tem de se defender. Então, uma vez você entendendo isso, fazendo essa leitura do outro, tá? É muito mais fácil fazer uma leitura de um terceiro do que a nossa, é muito comum. Tá? Então, o que você já sabe? Opa, meu companheiro, minha companheira tem uma personalidade ali que já entendi o caminho dela. Toda vez que eu uso essa palavrinha mágica, me dá, pega, vai lá, ela entende como uma ordem. Então, eu vou fazer a mesma solicitação, mas de uma forma diferente. Tá? Aqui, pessoal, eu estou trazendo um exemplo para facilitar para você ter uma melhor harmonia e convivência com o outro. Porque o outro só também vai agir assim com você, porque provavelmente você tem traumas que a resposta, a patada que ela vai te dar ali vai ser condizente com a sua personalidade, com o seu trauma. Tá?
Porque quando você está bem resolvido com isso, você pode até pedir a essa pessoa dando uma ordem que você não vai ressoar. O inconsciente dela vai fazer uma leitura diferente e ela não vai agir assim com você. Ela vai projetar essa agressividade com um terceiro. Só que como colocar tudo isso na prática, e provavelmente você tem várias questões a serem trabalhadas, por isso que eu estou trazendo um exemplo para que você entenda, faça uma leitura externa e você vai amenizando os conflitos no seu dia a dia, tá? Porque o ideal é você resolver em você, porque quando você resolve em você, independente da forma que você falar, o outro não vai agir dessa forma, ele vai te dar uma resposta diferente, tá? E estou trazendo essa explicação aqui para a pessoa também não se perder apenas tentando fazer leitura do outro, esquecer de olhar para si e ficar tentando resolver lá fora. Então aqui é apenas um exemplo para você entender e melhorar a sua convivência com terceiros enquanto você faz uma autoanálise e resolve a sua. Porque depois que você resolver em você, você não precisa nem ficar controlando como é que você vai falar, pisar em ovos com ninguém, até porque a ideia não é essa. Se você começa a se condicionar assim, você vai começar a usar mais tempo analisando um terceiro, pisando em ovos com ele, esquece de você e uma hora ou outra você escorrega e daí a pouco você está oscilando de novo, tá? Então, usem com muita sabedoria até o próprio conhecimento que eu estou trazendo para vocês não utilizarem o próprio conhecimento para deixarem de olhar para vocês e se perderem no mundo externo. Por isso que esse encontro de hoje, ele é um encontro bem esporádico, tá? Quem já acompanha aqui os meus encontros, sabem que dificilmente eu trago um movimento onde a gente vai ficar fazendo análise de terceiros, tá? Porque é um prato cheio para a parte inconsciente não olhar para si e ficar procurando lá fora. Então essa não é a minha dinâmica. Vocês podem ver que eu estou sempre aqui trazendo questões o quê? Olhando para dentro, olhando para dentro, olhando para dentro, porque é muito mais fácil você analisar o terceiro e você se perder com aquilo, tá? A Jane está perguntando aqui como eu resolvo em mim, entendendo a parte que emaranha. Vou trazer esse mesmo exemplo. Se você solicitou a caneta, a outra pessoa te deu uma patada e isso te incomodou, aí tem outro ponto importante, tá? Um evento, ou ele te informa ou ele te traumatiza. Se você fez uma solicitação da pessoa para poder te entregar uma caneta, ela te deu uma patada. Se essa patada você apenas viu, a pessoa não está num bom dia, não mexeu com você emocionalmente e não alterou a sua rotina, o seu dia, o seu resultado ou algo no dia, é apenas um evento. Você apenas extraiu uma informação e expandiu a sua complexibilidade. Agora, se essa patada dessa pessoa te deixou mal, te deixou chateado, te sentiu rejeitado, por causa disso ela não te entregou a caneta e por você sem a caneta você não fez uma assinatura que te gerou um transtorno, você teve alguma consequência negativa por ela não te entregar essa caneta ou pela resposta que ela te deu, ou isso mexeu emocionalmente com você. Então, aí tem questões a serem resolvidas, tá? E essa pessoa só vai agir dessa forma porque tem informações coerentes, condizentes com o seu trauma. E é por isso que um ativa do outro vira um ciclo. Alguém tem que quebrar a roda. Ou ela toma consciência disso e resolve, tá? Mas aí vai resolver com ela, porque se ela toma consciência e resolve no dela, melhora o seu relacionamento com você com ela. Mas se você não resolve com você, daí a pouco você emaranha com outra pessoa para te dar uma outra patada. Seja por outra caneta, seja por um chinelo, seja por um garfo, seja por qualquer outra situação aonde a narrativa vai se manter. Muda os elementos, os personagens, mas a resposta emocional é a mesma. E aí como que eu resolvo? Quando eu vejo aonde que essa resposta do outro emaranha com a minha história. Então, no exemplo, talvez essa pessoa foi agressiva com você porque era uma forma de se proteger, porque ela entendeu que você estava sendo uma pessoa controladora e estava querendo dar uma ordem nela. E, no seu ponto de vista, porque que você talvez agiu dessa forma ou falou dessa forma com ela, ou porque que talvez não levantou e pegou a caneta e esperou que ela te entregasse. Então talvez no seu histórico teria ali um movimento onde você está reproduzindo um padrão anterior. Talvez então o outro tem medo de ser controlado e eu estou agindo ou controlando ou fazendo com que ele deduza que a minha solicitação é de controle. Então no meu ponto de vista eu tenho que checar aonde que está emaranhando com esse trauma. Se o outro tem medo de ser controlado e eu estou agindo como um controlador, então na minha história eu sou o controlador.
ou os traumas me conduziram a ser controlador, ou eu ajo dessa forma porque existem controles no meu histórico, pessoas que eram controladoras comigo, eu estou modelando o comportamento dela e agora eu quero controlar o outro pegando as coisas para mim e por sua vez essa pessoa se sente controlada porque é o trauma que ela reviveu. As lacunas vão te preencher, o outro vai se sentir controlado e você vai ter a necessidade de controlar. Tem até encontros, eu fiz uma série de aulas sobre controle ano passado, devo até retomá-la esse ano também. Foi uma sequência de aulas muito boa, porque eu estou trazendo aqui um exemplo de controle e ninguém controla, ninguém é um controlador à toa. Existem vários fatores inconscientes que colocam a pessoa num comportamento de controlador ou controladora. Foi até o tema das aulas que eu fiz ano passado. Se fizer sentido para vocês, se vocês quiserem que eu retome, deixe aqui nos comentários também, que eu, entendendo que a demanda, né, tenha interesse nesse assunto, eu posso trazer para vocês também, tá? Mais aulas sobre controle aqui, mas dando apenas já um gancho, né? Então, como que eu resolvo? Se eu sei que foi o controle, foi o título que desencadeou uma discussão quando eu pedi alguém para pegar uma caneta, então eu já sei que eu tenho padrões de controle, vou verificar o que me faz querer ser controlador, o que me faz querer controlar, o que me fez pedir a caneta dessa forma. Aí é onde você faz uma autoanálise e descobre em você e resolve em você. E aí é onde a outra pessoa começa a mudar o comportamento com você e onde você também consegue mudar a sua realidade, beleza? O Júlio colocou aqui, eu, por exemplo, perco a elegância com quem grita ou me dá ordens. Então aqui já é uma pista do que pode estar em desequilíbrio internamente, Júlio. Um excelente exemplo, tá? Como que vocês vão fazer a análise? Vocês vão pegar a narrativa, tá? Vocês vão ver, imagina que você está olhando de fora para o evento que aconteceu. Quando você olha de fora o evento que aconteceu, imagina que você fosse fazer um texto resumindo o que aconteceu. Ao resumir o que aconteceu, você vai pegar a narrativa. Por exemplo, imagina que você assistiu um filme no cinema e um amigo seu não assistiu esse filme e ficou sabendo que você foi no cinema. E a pessoa fala assim, que filme foi esse que você foi ver? Vamos supor que seja um filme de terror. Você não vai contar 2 horas de filme para a pessoa. Você vai resumir, você vai trazer o quê? A narrativa do filme. É um filme de terror. Filme de terror como? É um grupo de jovens que foi para o mato e tinha um palhaço lá com um facão e saiu correndo atrás de todo mundo. Então você já pegou ali uma narrativa. Então um grupo de jovens sofrendo ameaça por alguém mascarado em um lugar deserto. Então você pegou a narrativa daquilo. Então, o mesmo exemplo aqui que o Júlio trouxe. Eu, por exemplo, perco a elegância com quem grita ou me dá ordens. Então, digamos que aqui, por exemplo, provavelmente teve vários eventos que seriam um filme de 2 horas que provavelmente ele vivenciou uma situação assim, né? Eu estava saindo e aí eu pedi a pessoa para fazer tal coisa, a pessoa não entendeu, gritou comigo e tal. Vai ter o desenrolar. Resumindo, ele resumiu em uma simples frase: eu perco a elegância com quem grita ou me dá ordens. Pegamos a narrativa. Agora eu vou trazer esse movimento para fazer uma autoanálise. O que seria perder a elegância, né? Aqui eu vou poder ser um pouco mais específico. Perder a elegância seria eu ficar constrangido? Ou seria eu ficar agressivo também, né? Com quem grita ou me dá ordem. Então aqui eu vou começar a explanar. Quem mais gritou, quem deu ordem comigo? O que eu não consegui expressar com essa pessoa que gritou e deu ordem comigo, que eu consigo expressar agora? Ou quando eu expresso, eu vivencio determinada situação? Percebe que quando a gente começa a questionar essa simples frase, já começa a saber o que aconteceu lá atrás, quais são os sentimentos que são engatilhados, quem eram as pessoas que agiam comigo lá dessa forma, como eu reagia ou como eu deixava de reagir, porque vira uma via de mão dupla. A pessoa grita comigo. Se me dá o ímpeto de reagir e eu não reajo, eu estou reprimindo isso. Vai durar até quanto tempo? Daí a pouco, o primeiro que pisar no meu calo, estou expressando. Ou é aquela pessoa que já respondia na lata qualquer um que gritava. Cada vez que se manifesta esse comportamento, então agora eu posso replicá-lo pelo prazer em reagir. Então, da mesma forma que o medo de reagir vai reprimindo e uma hora vai vazar em algum momento,
o prazer também influencia, onde a pessoa já se condicionou a reagir dessa forma. O ideal é o que? Caminho do meio. O ideal é entender a situação para que ela nem aconteça, para que nem que você precisa se reprimir nem gritar. Entende? Porque toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. O dilema aqui seria o quê? Reprimir a reação ou reagir toda vez que alguém grita. Os dois movimentos são extremos da mesma situação. A pessoa pode se condicionar tanto por reagir toda vez que foi estimulada ou por reprimir todas as vezes que não reagiu. Então o ideal é o quê? Caminho do meio. Por isso que eu falo, não tem certo ou errado. Henrique, o que é certo? Eu ficar calado? Eu gritar? Nenhum dos dois. O certo é o evento não te incomodar. E ele não te incomoda quando você entende a raiz. Quando você entende a raiz e trabalha tudo aquilo que está envolvido mental e emocionalmente lá na história, é aonde que você vai conseguindo romper os dilemas. Não vai ter nem a necessidade de gritar e nem de ficar calado. Até porque vai ter situações que talvez você vai ter que se impor. Vai ter situações que o coerente é você, né, deixar para lá. Então não tem certo ou errado. O problema é que quando a pessoa está presa em dilema, independente do que ela faz ou deixa de fazer, para ela vai ficar ruim. Se ela grita, ela vai gritar com culpa ou isso vai gerar uma consequência negativa. Se ela fica calada, ela fica com aquele nó na garganta. Poxa, mas eu devia ter falado, eu devia ter revidado. Agora, quando você está com isso resolvido, ou você se posiciona de forma equilibrada, onde a pessoa vai entender o limite ali sem precisar ter um conflito, e ali ela entende, opa, já não vou mexer mais com esse aqui. Né? Ou ela vai conseguir ficar calada, né, e vai evitar uma possível problema que não ia fazer diferença nenhuma para ela. Ou ela falar era só para gerar mais conflito. Então vai ter situações e situações. Tem aquela que você precisa se impor e pôr um limite no terceiro, e vai ter aquela que talvez você vai precisar relevar. O importante é que você não esteja preso nos dilemas. Não está no dilema. A Sandra colocou aqui, eu choro se alguém grita. Ó, então aqui provavelmente é um movimento que remete ao que? A tristeza, abandono, a desproteção. Então o choro, qual que é o intuito de um choro? O choro é pôr para fora uma tristeza, uma situação de insegurança. Então provavelmente alguém deve ter gritado, que eu estou fazendo uma análise superficial, tá, Sandra? Não que necessariamente seja essa situação, apenas uma análise que é muito mais comum, tá? O choro normalmente então ele está envolvido a desproteção, aonde está mais envolvido com a tristeza, com a carência, porque se fosse com a raiva ou o medo, talvez ia gerar uma atitude agressiva, alguém ia gritar em dobro, tá? Normalmente o choro ele vem ali daquela criança talvez que se sentiu desamparada, triste, né? Então provavelmente na história foi decodificado de uma outra forma, porque várias pessoas podem ter vivenciado o mesmo evento, só que cada um vai decodificar de forma diferente. Um talvez foi agredido, mas essa agressão gerou raiva, vai ser aquela pessoa agressiva. Um talvez foi medo, esse medo paralisou durante um tempo, porque depois que o medo ele vai se acumulando, ele pode evoluir para uma raiva, uma agressividade, igual um cachorro. Se você dá um tapa no cachorro, as primeiras vezes ele vai ficar com medo, ele vai ficar coado, vai ficar ali. Só que quantos tapas esse cachorro vai aguentar até ele começar a morder? Então, o medo ele antecede a um momento de agressividade também. Então, tem pessoas que já de cara pode engatilhar uma raiva e já ser agressiva, outras pode ter por um longo período medo onde vai ficar paralisada, outra pode ter decodificado com tristeza, onde sentiu desamparo, carência, rejeição, abandono, e a tristeza vai ser o sentimento que foi decodificado ali. Então, por isso que várias pessoas compartilham o mesmo movimento, grito. Um vai revidar, o outro vai ficar paralisado, o outro vai chorar, porque vai ser a forma como que você decodificou lá na base da origem dos seus traumas. Pegaram? Então, trouxe aqui exemplos para vocês irem analisando, se tiver fazendo sentido para vocês, tá? Na semana que vem, pessoal, na terça-feira, quem chegou por agora, quem está me acompanhando por agora, toda segunda e sexta, às 8 horas da manhã, qual que é o formato do trabalho onde eu estou trazendo bastante conteúdo aqui para vocês, tá? Toda segunda e sexta eu tenho o Despertar Consciente aqui, onde eu trago assuntos como esse, onde a gente vai batendo um papo e eu vou explicando para vocês, tá? Todos esses conteúdos vão ficar salvos no meu perfil do Instagram e no YouTube. E quem quiser acompanhar de forma organizada e ter um outro material de suporte, tem a minha iniciativa da Biblioteca Consciente, tá?
que é uma página onde você vai ter acesso a todos os meus Despertar Consciente de forma organizada, e cada aula dessa, ela também vai ser resumida em um vídeo animado onde você vai acompanhar, e também vai ter um material em PDF de cada aula. Então, quem tem pouca disponibilidade para aprofundar e quer estudar de forma direta e objetiva, você dedicando apenas 40 minutos por semana com esses resumos, você vai conseguir acessar todo esse material. E se quiser assistir de forma aprofundada e organizada, também vai ter a ordem de cada aula completa para vocês assistirem. Também vai ter resumo de livro em PDF, em vídeo animado com slide, link para quem quiser adquirir e comprar o livro, já tudo de forma organizada, livros selecionados a dedo por mim, que fez muita diferença tanto na minha caminhada como de alunos e clientes que eu tenho oportunidade de acompanhar, ou que faça sentido e complementa todos os estudos que eu tenho trago para vocês. Então, quem quiser adquirir a Biblioteca Consciente, o investimento dela é muito baratinho, tá R$ 25,55 por mês. O link está lá na bio do meu Instagram, vocês conseguem adquirir lá, ok? E a outra forma de vocês interagirem comigo, eu estou disponibilizando todo mês aulas gratuitas, tá? Pelo Google Meet. Então é uma forma onde vocês vão conseguir interagir comigo melhor. Essas aulas pelo Google Meet, elas não vão ficar gravadas, ok? Então quem quiser participar, é importante que venha participar ao vivo. Por que eu não estou gravando? Para que você tenha liberdade em trazer as suas questões pessoais, para que eu possa te ajudar a fazer uma análise e te conduzir, tá? Dentro da sua demanda, da sua necessidade. Então, esses encontros, todo mês eu estou separando 2 encontros, porque eu tenho 2 grupos. Um é o grupo VIP, que é o grupo aberto ao público. Então, todos vocês que estão me assistindo aqui, seja pelo Instagram ou pelo YouTube, vocês podem participar dessas aulas, tá? Para entrar nesse grupo VIP, é só me solicitar aqui, Henrique, eu quero entrar no grupo VIP. Eu mando o link para você, ou periodicamente eu deixo também nos meus stories, nos meus status, o link para vocês entrarem, ok? A próxima aula do grupo VIP, aberto ao público, vai ser na terça-feira, dia 31 de março, às 20 horas, ok? E o meu outro grupo é o grupo da família HQI, que é o meu grupo exclusivo para alunos e clientes que já passaram por curso ou por atendimento individual comigo. Lá também os membros desse grupo vão poder ter aula comigo, e vai ser a do grupo da família HQI, vai ser no mesmo dia, no dia 31, vai ser às 19 horas. Então você que é meu aluno e meu cliente, já foi aluno ou cliente da HQI, você pode participar desses encontros. Você pode participar tanto da aula do grupo VIP ou quanto da aula do grupo da família HQI, tá? E se você está me acompanhando aqui pelo Instagram ou pelo YouTube, você pode participar da aula do grupo VIP. Então, reforçando, aula do grupo da família HQI às 19 horas, na terça-feira, e do grupo VIP às 20 horas no mesmo dia, ok? O link vai ser disponibilizado em cada grupo. Quem quiser participar, então, e não está no grupo, é só me mandar uma mensagem que eu adiciono vocês. Beleza, pessoal? Bom, segunda-feira estamos de volta aqui com os nossos encontros, tá? 8 horas da manhã, trazendo um novo tema para vocês. Deixa aqui também a sua sugestão de tema, um assunto que você gostaria que eu trouxesse aqui para vocês. Vai ser um prazer a gente estar batendo esse papo aqui também, ok? Lembrando que se você estiver gostando, estiver fazendo sentido, deixa aquele joinha, deixa aquele coraçãozinho, compartilha com aquele amigo, aquele conhecido que talvez essa mensagem possa fazer uma relevância. Isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Eu fico muito agradecido aí quem puder compartilhar e deixar aquele coraçãozinho também. Beleza, pessoal? Gratidão, um ótimo final de semana para todos vocês. Gratidão aí pelo carinho, pelo prestígio de cada um de vocês. Nos vemos aí na segunda-feira para o nosso encontro, para o nosso próximo bate-papo. Beijo, até lá!